andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Senhor nosso Deus, nosso Pai, dirija-nos, Senhor, na meditação da Tua palavra e use-nos conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Irmãos, o foco do livro de Mateus, escrito pelo próprio Mateus, e não vi até hoje contestação sobre o escritor desse livro, ele foca principalmente nos ensinos de Jesus. Antes, ele, mostrando o ensino de Jesus, ele coloca ali a preocupação com os bens materiais que já havia naquela época, né? E mostrando que isso não pode ser prioritário na nossa vida, embora não está dizendo ausência de preocupação. Todos nós devemos ter uma vida de mordomia ajustada, equilibrada. Nós temos que preocupar com o dia de amanhã, mas essa preocupação não pode ser excessiva. E Mateus coloca isso nesses ensinamentos de Jesus. Por quê? Porque Jesus estava vindo de uma circunstância em que as pessoas pensavam em ter posse, só ter, adquirir mais, ter cada vez mais, amontoar tesouros. Parece que estamos vivendo naquela época. Hoje nós, quando vemos a concentração de riqueza, ela está cada vez sempre aumentando de quem já tem muito. A preocupação com o ter, ela continua sendo maior na sociedade do modo geral, com o ser. As pessoas não preocupam com o que estão sendo, estão preocupando mais com aquilo que querem, que desejam ter. E é isso que ele mostra o equilíbrio. E quando ele foca no ensinamento de Jesus, ele deixa também o livre-arbítrio. Vocês querem obedecer? Querem assimilar isso ou não? E nesse texto especificamente ele mostra o que é ser ansioso. E todos nós sabemos que se vivermos numa ansiedade maior do que o normal, maior do que o nosso corpo suporta, nós vamos para um limite de estresse. Começa a se perder sono e começa a ter outros desequilíbrios. Ao contrário de que alguns às vezes pensam e até expressam, ele não nos ensina a viver como diz a música lá do Zeca Pagodinho, né? Deixando a vida me levar. Não, ele ensina que nós devemos ter um objetivo. Nós devemos ter planejamento. Tratar de todas as coisas com discernimento, usando a inteligência que Deus deu a cada um de nós. E que Deus cuida de nós é um fato. Quando eu faço uma reflexão sobre a minha própria vida, eu tenho inúmeras situações que eu vi Deus cuidando de mim, em situações, em coisas que eu não tinha visto, que eu não tinha percebido, e Ele cuidou de mim. Isso também não quer dizer que Ele nos livra de algumas tribulações. Tive noites mal dormidas, com preocupações, isso é inerente da nossa humanidade. Nós somos humanos, mas até nisso temos que ter um equilíbrio. Quando isso acontece, o que devemos fazer? Dobrar os nossos joelhos e orar. A situação tratada aqui hoje é um exemplo disso.
decidir entre o mais fácil e o mais difícil, entre o certo e o errado. Eu já disse aqui isso em vezes anteriores, é relativamente certo. O segredo está em descobrirmos, optarmos pelo que é melhor. É o que está prevalecendo, é o meu desejo que todos nós temos, é a minha vontade que cada um de nós temos. Agora, o que eu estou querendo está nos planos de Deus, é isso que eu tenho que descobrir. E essa convicção de que Deus nos ama, que Ele cuida de nós, ela nos dá paz. Inúmeras vezes nós já ouvimos e vemos pessoas dizendo: depois disso, depois que eu orei, eu tive paz, Deus me deu paz, sossegou a minha alma, o meu coração. E é porque Ele cuida de nós. O temporal às vezes pode rugir ao redor de nós, mas isso não pode nos levar ao desespero, ou pelo menos não deve. Quantos irmãos nossos, nós oramos há pouco, estão passando momentos extremamente difíceis, doloridos, sofridos por questões de doença, a saúde abalada. Nesse período de pandemia, o que mais tem nos prejudicado é a nossa imunidade. Como estamos? Muitos fazendo exames para saber como está, até pela nossa necessidade de exposição, de trabalho, de contato, de irmos ao mercado, irmos a algum lugar, nós temos que cuidar, mas ainda assim Deus está cuidando de nós, e isso nos dá paz, nos dá esperança. Uma das belas lições sobre a providência de Deus é essa que Jesus deixou: olhai os lírios do campo, olhai os pássaros. Nós, trazendo aqui para o nosso contexto, nós não somos muito valiosos, muito mais valiosos do que Ele. Deus não deu seu Filho para morrer e para salvar os lírios do campo ou os pássaros, foi para salvar a nós, criados à imagem e semelhança dele. Por vezes, quando estamos passando por esses momentos de dificuldade, às vezes parecemos esquecer ou nos sentir inseguros, mas precisamos voltar para o estudo da palavra de Deus, para a leitura da palavra de Deus, para que estejamos revivendo, refazendo na nossa mente que o nosso Deus nos ama e Ele cuida de nós. Há um dito popular que diz: não importa para onde estamos indo, qualquer caminho serve. Existem pessoas que gostam de citar isso, mas na hora da aflição, na hora do problema, a gente vê que eles mesmos dão demonstração que não é assim. Importa para ele aonde ele está indo, importa para ele, para cada um de nós, o caminho que estamos. A mensagem que Jesus deu àqueles que se sentem presos na garra da preocupação, ela é simples: não andeis ansiosos. Mas nós sabemos que na prática, para nós, muitas vezes as circunstâncias nos levam a termos dificuldade de vivermos isso. E a seguir ele levantou uma questão que nos faz refletir: qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado? Botou ali uma medida à sua altura, está lá em Lucas 12, 25. E sabe, meus irmãos, muitas vezes nós sofremos, brigamos por coisas que ainda não aconteceram, e algumas nem vão acontecer, e nós já estamos discutindo e brigando por elas. Não é bíblico, mas é uma opinião pessoal minha, com a minha experiência.
A maioria das vezes, quando isso acontece, é porque nós não oramos. Eu digo por mim mesmo, quantas vezes na minha vida eu orei atrasado, se é que posso chamar assim, ou depois do acontecido. Nesta manhã, como mensageiro da palavra de Deus, eu gostaria de cumprir aqui a minha tarefa mais importante, que é apresentar um Pai confiável, que nos ama e que cuida de nós. É o nosso Pai Celeste. E recomendar-lhes que pautasse as suas vidas e as suas ações de acordo com as orientações dele, que também estão ao nosso alcance na palavra de Deus. Em determinados momentos nós podemos descobrir novos horizontes. Podemos descobrir saídas que hoje não estamos vendo. Mas precisamos alertar que muitas vezes eu tive uma luz no fundo do túnel. Eu quero usar uma expressão popular que muitas vezes é usada até de brincadeira. Cuidado que pode ser um trem. Então as nossas conclusões também, elas não podem ser precipitadas. Elas têm que ser tiradas em oração, no estudo da palavra de Deus. E as coisas mudam. Queria lembrar aqui o fato da Idade Média, que é muito radical, e podemos muita coisa para lembrar. Acreditava-se naquela época que a Terra era o centro do universo, que os astros giravam em torno da Terra. Depois veio Galileu e falou: não é bem assim. Os astros giram em torno do Sol. Quantas vezes nós estamos achando que nós somos o centro do mundo, que o mundo está rodando ao nosso redor, sem pensar que nós estamos rodando com ele. Nosso Deus foi e sempre será o mesmo, mesmo que as teorias mudem, mesmo que as opiniões mudem, que as direções mudem, que as orientações mudem, o nosso Deus é imutável. O nosso Deus é o mesmo desde o princípio, o Deus da Idade Média, o Deus de hoje e o do futuro. Os grandes heróis da fé do passado, eles temiam e foram obedientes a Deus, e obedientes a esse Deus de hoje. Conceitos e valores são mutáveis. O nosso Deus não, e Ele é atual. Nós precisamos lembrar também que nós podemos ser instrumentos de Deus se nos colocarmos nas mãos dele. Mas podemos também ser o contrário, se nós confiarmos em nós mesmos, na nossa própria sabedoria, na nossa própria astúcia. Mas independente disso, nós precisamos manter-nos dispostos e determinados a sermos instrumentos na obra do Senhor. Mas precisamos observar para isso os preceitos da lei do Senhor. E Tiago, no capítulo 2, versículo 20, ele diz que a fé sem obras é morta. Independente do que estamos fazendo, nós precisamos ter fé. Em outras palavras, se somos cristãos, nós precisamos demonstrar isso. No livro do escritor batista J. Cart, livro de Ser Homem, ele conta que ele e a mãe dele eram batistas, eram crentes. E que um dia na escola, a professora perguntou a profissão dos pais, e ele se sentiu envergonhado de dizer que o pai dele era um jogador e um apostador de corrida de cavalos.
Ele se sentiu muito envergonhado e tudo, e ele foi para casa triste, tudo, e pensando. E os colegas, né, hoje a gente chamaria de bullying, riram dele quando ele falou na escola. E o pai dele, percebendo que ele estava triste, que ele estava chateado, perguntou: você hoje está diferente, o que houve com você? Aí ele contou. Diz ele que com certo temor da reação do pai brigar, ele contou o que tinha acontecido. A partir daquele momento, o pai dele procurou um outro trabalho, um outro emprego. E mais tarde ele conta que o pai dele se converteu. E ele termina o livro dele dizendo: o meu pai nunca precisou de falar para mim que me amava. Eu tinha certeza. E se Deus olhar para mim hoje, para as nossas atitudes, se as pessoas que estão ao nosso redor, elas têm certeza que nós amamos ao nosso Deus, que nós amamos uns aos outros, o nosso semelhante, porque é também um ensino, amai-vos uns aos outros. Nós precisamos pensar, ou será que precisamos ficar declarando e dizendo, recorrendo à mídia, ao WhatsApp e outras coisas, que nós amamos as pessoas, ou elas estão percebendo com as nossas ações e nossas atitudes? É isso que nós precisamos ter. Estamos vivendo de acordo com o padrão de Deus? Eu gostaria de deixar aqui esse desafio. O manual para isso é a palavra de Deus, é o ensinamento. E que Deus nos ajude a sermos pessoas conforme a vontade e o propósito de Deus nos abençoe.